se a informação publicitária fosse abusiva? Creio que sim, por um único motivo. A venda de produtos, a venda de serviços, quando são atreladas a uma determinada pessoa, usam de sua credibilidade. Eu vou comprar o produto A em detrimento do produto B, porque aquele produto A foi anunciado por uma determinada pessoa. Pessoa essa notória, pessoa essa importante, pessoa essa que muitas vezes o consumidor confia. E aí vem a grande questão, a questão da confiança. Se de alguma maneira o abuso ocorreu em razão da confiança que o consumidor tem em relação a essa celebridade, essa pessoa também deve ser responsabilizada. Celebridades têm um papel ético, pessoas notórias têm um papel ético e um dever moral muito mais acentuado que as pessoas em geral. Até porque ganham com isso. E vincular a imagem a um material, uma peça publicitária abusiva, a um conteúdo ilícito, merece uma sanção. Afinal de contas, com isso, ganha a celebridade, ganha a pessoa, ganha o anunciante e ganha a pessoa que elaborou também essa peça. Todos, portanto, devem ser responsabilizados solidariamente. Solidariamente. Porém, por ora, os nossos tribunais entendem que a responsabilidade, pelo menos no primeiro momento, é exclusiva das pessoas que anunciam, do fornecedor que patrocina essa publicidade. Fazem, portanto, uma interpretação muito mais rasteira e rasa do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, nós encerramos o nosso segundo bloco, o bloco do Pergunte ao Professor, e queria mais uma vez convidá-los a mandar e-mails, mandarem críticas, sugestões de novos programas para o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Vocês também podem entrar no nosso site www.lfg.com.br. Mas não saia daí, nós temos ainda mais um bloco no X da Questão. Até daqui a pouquinho. No nosso terceiro bloco, o X da Questão, eu vou responder algumas perguntas que já foram feitas no exame da OAB sobre o tema de publicidade e outros temas ligados também ao direito do consumidor. Muito bem. Na nossa primeira questão, nós temos: analise as proposições abaixo e assinale a opção correta. Primeira assertiva: a publicidade enganosa é aquela que traz informação falsa, total ou parcialmente, e que tenha efetivo potencial para indução dos consumidores em erro sobre a natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem ou preço do produto ou serviço. Próxima assertiva: é abusiva, entre outras, a publicidade que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. A publicidade 3, a publicidade enganosa, é sempre feita em detrimento da vulnerabilidade do consumidor, de forma a induzi-lo a se comportar de maneira contrária a determinados valores sociais, como respeito ao meio ambiente. E 4, é enganosa a propaganda que, para destacar o efeito refrescante de uma determinada bebida dirigida ao público adulto, sugere a ocorrência de neve na Amazônia. Vamos lá, quais são então as assertivas? Somente as proposições 1 e 4 são corretas, letra A, somente as proposições 1 e 2 são corretas, somente as proposições 2 e 4 são corretas, e C, somente as proposições 2 e 3 são corretas, somente as proposições 3 e 4 são corretas. Então, ele quer, nesse teste, identificar quais das assertivas que nós lemos são proposições verdadeiras. Vamos ler mais uma vez para verificar se elas estão certas ou não. Olha lá. Primeiro, diz o seguinte: publicidade enganosa é aquela que traz informação falsa. É justamente isso.
né? A publicidade enganosa é a publicidade que leva o consumidor a erro, tem um conteúdo que não condiz com a realidade. Isso está previsto no artigo 37, parágrafo 1º. Então, essa primeira assertiva é verdadeira. Segunda assertiva, é abusiva, entre outras, a publicidade que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Exatamente isso, esse comportamento nocivo é um comportamento que viola valores, é uma forma de publicidade abusiva que nós encontramos no artigo 37, parágrafo 2º. Terceiro, a publicidade enganosa é sempre feita em detrimento da vulnerabilidade do consumidor, de forma a induzi-lo a se comportar de maneira contrária a determinados valores sociais. Isso não é a publicidade enganosa, e sim a publicidade abusiva. A publicidade que viola valores sociais é abusiva e não enganosa. Então, essa está errada. E 4, é enganosa a publicidade para destacar o efeito refrescante de uma determinada bebida dirigida ao público adulto, sugere a ocorrência de neve na Amazônia. Ela não é uma publicidade enganosa e também não é uma publicidade abusiva. Isso nós chamamos de exagero publicitário, né? O famoso puffing. Todo mundo sabe que não neva na Amazônia, mas para forçar esse exagero, para sugerir a ideia de refrescância, usa dessa figura, né, dessa imagem, uma imagem até um tanto quanto contraditória, que qualquer público adulto, como bem disse a questão, percebe nitidamente. Dessa maneira, nós temos como alternativa correta, ou alternativas corretas, a assertiva 1 e 2. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora, então, para a nossa segunda questão do nosso programa. Pergunta é a seguinte: acerca das práticas comerciais dispostas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta. Letra A. Considera-se publicidade abusiva a comunicação de caráter publicitário inteiramente falsa que induz a erro. Isso não é uma publicidade abusiva, isso é uma forma de publicidade enganosa, um engano, a falsidade. Esse engano, ele pode ser um engano por a falsidade por ação, ou uma falsidade por omissão, tá? Como eu já havia dito, isso está previsto no artigo 37, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, a assertiva A, ela está errada. B de bola. O consumidor que receber produto em sua residência, mesmo sem solicitação, e não devolvê-lo, deve efetuar o pagamento do respectivo preço. O envio de produtos não solicitados pelo consumidor caracteriza uma forma de prática comercial abusiva, uma prática desleal. Você, de alguma maneira, está forçando a aquisição do consumidor em relação a esse produto. Se, eventualmente, o fornecedor envia produtos sem prévia solicitação, o recebimento desses produtos é visto como uma amostra grátis. E, por essa razão, o consumidor não deve pagar absolutamente nada, não deve nada ao fornecedor. Então, ele não vai pagar o respectivo preço. Dessa maneira, a alternativa B também está errada. Muito bem. Letra C. É lícito que o fabricante de produtos duráveis condicione o fornecimento de seus produtos à prestação de determinados serviços. Isso também é considerado uma prática comercial abusiva, é a famosa venda casada. Estou condicionando um produto a outro, ou um produto a um outro serviço. Isso não pode acontecer. O consumidor necessariamente tem que ter uma opção. Ele vai escolher qual produto deseja adquirir, qual produto deseja comprar, e ele não pode estar vinculado a outro, salvo se ele desejar, salvo se ele quiser. Por essa razão também, esta alternativa C está errada. Por exclusão, chegamos então à alternativa D de dado. O consumidor tem direito de receber o dobro do que tenha pago em excesso, acrescido de juros e correção monetária, no caso de cobrança indevida, salvo na hipótese
de engano justificado.